Fala galera, Fórmula Enfermagem aqui, vamos falar sobre choque? Então preste atenção, antes de tudo eu quero que você curta esse vídeo, compartilhe, não esqueça de comentar e de se inscrever no nosso canal. Quer aprender sobre choque? Então fique nesse vídeo até o final. O que nós vamos falar nesse vídeo? O que é choque? Quais são os tipos de choque? Preste atenção. Então vamos lá. Primeiramente eu quero que você tire da sua ideia que choque é a mesma coisa que hipotensão, pressão baixa. Choque não tem nada a ver com pressão baixa, porque você pode encontrar na enfermaria um paciente com a pressão 12/8, normal, e esse paciente está chocado. Então, o que é choque? Choque, você vai lembrar o seguinte, é um estado de hipoperfusão, onde a demanda e a oferta de oxigênio está em desequilíbrio. Olha aqui o conceito que eu trouxe para vocês. Ó, vamos lá. Choque, então, é uma condição em que a perfusão ampla para as células é inadequada. No fornecimento de quê? No fornecimento de oxigênio e nutrientes. Então, há o quê? Há uma hipoperfusão, há uma entrega baixa de oxigênio, de nutrientes. E isso causa o quê? Uma disfunção orgânica. Então, os órgãos não funcionam mais adequadamente. Os rins não conseguem mais fazer a filtração, não conseguem produzir urina, o pulmão não consegue oxigenar adequadamente, o cérebro não consegue mais oxigenar adequadamente, não há uma entrega de oxigênio para esse cérebro para que ele funcione de forma adequada. Então você vai esquecer que choque é hipotensão, não tem nada a ver. Choque é um estado de hipoperfusão, onde há um desequilíbrio entre a oferta de oxigênio e a demanda. Então eu não consigo entregar oxigênio, sangue suficiente para que haja um metabolismo celular. Tranquilo? Então vamos lá. Então os órgãos desse paciente estão com uma disfunção orgânica, os órgãos não funcionam mais adequadamente. E quais são os tipos de choque que nós temos? Nós temos o choque hipovolêmico, nós temos o choque cardiogênico, o obstrutivo e o distributivo. Dentro desse último, que é o distributivo, você pode encontrar três tipos de choque, que é o choque séptico, o choque anafilático e o choque neurogênico, é isso mesmo. Alguns tipos de literatura vai trazer de forma diferente, mas eu quero que você entenda essas quatro classificações do choque: hipovolêmico, cardiogênico, obstrutivo e o distributivo. Nesse distributivo nós temos três. Quais são? São o séptico, o anafilático e o neurogênico. Pronto, então vamos agora falar sobre o choque hipovolêmico. Choque hipovolêmico. Lembre-se que hipo, baixo, reduzido, volêmico de volume. Então tem um pouco volume dentro dos vasos sanguíneos. Porque normalmente a gente associa o quê? Choque hipovolêmico, o paciente está sangrando, está tendo hemorragia. Necessariamente ele não precisa estar sangrando. Aí por quê? Porque nós temos causas de choque hipovolêmico: desidratação, queimadura, uma ascite, uma peritonite, uma pancreatite. Então o paciente não está perdendo sangue, mas ele está perdendo líquido, ele está perdendo volume intravascular. Preste atenção, eu posso ter como hemorragia externa uma vítima de trauma, de PAF, pode perder sangue. Exemplo, a gente está vendo sangue sair para fora do corpo, fora de uma cavidade. Mas eu posso também ter uma hemorragia interna, quando o paciente sofre um trauma abdominal e dentro do abdômen está ocorrendo um sangramento. É uma hemorragia abdominal, uma hemorragia interna, diferente de uma hemorragia externa, exemplo de um trauma. Eu posso ter hemorragia digestiva, está perdendo sangue, é causa de choque hipovolêmico. Olha aqui, perdas cutâneas, eu tenho o quê? Queimaduras extensas. Queimadura causa choque hipovolêmico, febre, diarreia, vômitos e causas urinárias. Isso tudo pode levar a um choque hipovolêmico. O paciente não está perdendo sangue, mas ele está perdendo volume. Isso é choque hipovolêmico. Olha aqui, sequestros de líquido para o terceiro espaço. Lembra que eu falei com vocês da peritonite, da pancreatite, a ascite? Há um sequestro de líquido. Então esse sequestro de líquido causa o choque hipovolêmico.
Olha aqui, o que é choque cardiogênico? O choque cardiogênico há um defeito que na bomba, ou seja, o coração ele já não consegue fazer a sístole e a diástole adequada. Então não há um funcionamento adequado da bomba, ou seja, do coração. Esse coração aqui, ó, ele não funciona mais da forma adequada. Aí o paciente vai desenvolver o quê? O choque cardiogênico. Infarto agudo do miocárdio. O coração consegue funcionar da forma adequada? Não. Por quê? Porque há uma morte do tecido muscular. Então eu tenho menos tecido muscular funcionando. Então a bomba não consegue funcionar. E isso vai depender da extensão do infarto. O que é infarto? Você lembra? Infarto é quando há uma diminuição no fluxo sanguíneo, ali pelas artérias coronárias, e há uma morte, uma necrose do tecido muscular. Isso é um infarto. Então, o paciente que está infartando, que teve um infarto, ele pode ter um choque cardiogênico, porque a bomba não consegue funcionar adequadamente. Eu quero que você entenda que infarto agudo no miocárdio é causa de choque cardiogênico. Mas, por exemplo, tamponamento cardíaco é choque cardiogênico? Não. Por que não é choque? Por que não é causa de choque cardiogênico? Porque o tamponamento cardíaco é choque obstrutivo. Não consegue funcionar adequadamente realmente, mas por uma ação mecânica. Tá joia? Então, quando é ação mecânica, a gente vai falar do choque obstrutivo. Quando é causa realmente na bomba, ou seja, o coração ele tem um problema, aí é o choque cardiogênico. Olha aqui, arritmias cardíacas. Então, a arritmia é um mau funcionamento no ritmo cardíaco. Então, o paciente pode desenvolver o choque cardiogênico. Causas mecânicas, a gente tem aqui, ó, causas no próprio coração, como nas válvulas, como ruptura do septo, como aneurisma de parede, há um rompimento desses vasos, uma insuficiência mitral aguda, ou seja, na válvula mitral. Então, você vai entender que choque cardiogênico é um mau funcionamento da bomba cardíaca. O coração não funciona mais adequadamente, ok? E vai gerar o estado de quê? De hipoperfusão, que é o estado do choque. Vamos falar um pouquinho então sobre o obstrutivo. O obstrutivo é o quê? É uma causa mecânica. Olha aqui, um tromboembolismo pulmonar maciço, o tamponamento cardíaco. O que é o tamponamento cardíaco? Lembra da anatomia? Nós temos o coração. O coração ele tem o miocárdio, ele tem o endocárdio, ele tem o pericárdio. Em volta do coração existe o quê? Existe um saco, tá? Que envolve esse coração. Quando acumula sangue, esse sangue ele forma um saco. Ele vai comprimir o coração. Como o coração está sendo apertado dentro desse saco, ele não consegue fazer a sístole e a diástole. Ou seja, ele não vai funcionar de forma adequada. Como ele não consegue funcionar de forma adequada, nós vamos ter o choque obstrutivo, porque é uma causa mecânica. Quer ver outra causa de choque obstrutivo? O pneumotórax hipertensivo. Até nós colocamos aqui o desenho para você ver. Há uma causa mecânica que impede o coração funcionar de forma adequada. O que acontece no pneumotórax hipertensivo? Lembra-se do pulmão? O pulmão ele tem duas pleuras, a pleura visceral e a pleura parietal. A visceral ela fica do lado de dentro, a parietal fica do lado de fora. Entre essa pleura nós temos uma cavidade que chama cavidade pleural. Ali tem um líquido, tá, que serve para lubrificar, evitar o atrito. Quando nesse líquido tem ar, olha aqui, ó, houve uma perfuração desse tórax, entrou ar. O que acontece? Esse ar ele entra e ele fica na cavidade pleural. Então ele vai empurrar a pleura visceral e vai acontecer o quê? A diminuição desse pulmão. Esse pulmão está aqui, ó, bem pequenininho, ó. E o que eu tenho nesse espaço? Eu tenho ar. Tudo bem? O pneumotórax hipertensivo, ele empurra o coração, ele empurra. Tá? Por quê? Porque é uma compressão no mediastino. Então o mediastino vai, ó, apertar esse coração. Esse coração vai ficar apertadinho aqui. Então no pneumotórax hipertensivo há uma compressão mecânica por desvio do mediastino no coração. Tá bom? Então pneumotórax hipertensivo ele gera choque, o quê? Obstrutivo, não choque cardiogênico. Tá bem? Nós temos também caso de hipertensão pulmonar.
Tranquilo? Podemos seguir? Você entendeu a grande diferença do choque obstrutivo para o choque cardiogênico? O cardiogênico há um defeito na bomba, então a bomba não funciona de forma adequada. E que bomba é essa? O coração. E no choque distributivo nós vamos ter o choque séptico, anafilático e neurogênico. O choque séptico você vai lembrar de infecção generalizada. Hoje, atualmente, nós não vamos falar assim, tá? Mas você vai entender agora, tá? De imediato, é aquele paciente que interna com uma infecção localizada e ela se espalha, causando um estado de hipoperfusão. Esse paciente vai ter um aumento de lactato, tá? Vai estar com o uso de vasopressina. Entende-se assim, choque séptico é um paciente que internou com uma infecção localizada que não gerava nenhuma disfunção, mas que essa infecção se espalhou e causou uma disfunção orgânica, um estado de hipoperfusão. E o anafilático? Reação alérgica grave. Lembra daquele paciente que tem alergia a insetos? Ele pode evoluir para um choque anafilático. Reação alérgica grave. Choque neurogênico. Nós vamos associar ao traumatismo raquimedular. Tudo bem? E no distributivo em geral, nós vamos ter uma vasodilatação, ou seja, uma diminuição da resistência vascular. Esse vaso ele perde a resistência, ele acaba aumentando o diâmetro. Se ele aumenta o diâmetro, a gente tem uma queda da pressão, porque a gente tem menos volume, tá bom? Agora, o fluxo sanguíneo adequado para os tecidos das células requer todo o fluxo sanguíneo, ele depende de um bom coração, ou seja, uma bomba funcionando de forma adequada, precisa dos vasos, ou seja, do sistema circulatório, porque o coração ele pode estar funcionando bem, mas se eu não tenho vasos sanguíneos, aqueles tubinhos que carregam o sangue de forma eficaz, não adianta nada. Então o fluxo sanguíneo ele depende do coração, ele depende dos vasos sanguíneos e ele depende do volume sanguíneo. Tá? Então esses são os 3 fatores que está ligado ao quê? Ao fluxo sanguíneo adequado para os pacientes. Agora, independente da causa inicial de choque, 3 respostas são comuns a todos os tipos de choque. E quais são? A hipoperfusão dos tecidos, o hipermetabolismo e a ativação da resposta inflamatória. Vamos lá, o que acontece? Quando eu tenho a hipoperfusão, eu tenho menor entrega de sangue, menor entrega de oxigênio, menor entrega de nutrientes. Se eu tenho isso, eu vou gerar o quê? Eu vou gerar um ambiente anaeróbico. Ou seja, eu tenho menos oxigênio, eu tenho um ambiente anaeróbico. Isso vai causar o quê? O aumento do ácido láctico. Então o paciente ele vai ter uma acidose. Então você verifica que os pacientes com choque, ele vai ter o aumento do lactato. Porque eu tenho o lactato como produto do ambiente anaeróbico, tá joia? Agora, gostou desse vídeo? Curte, compartilhe, comente, não esqueça de dar sua sugestão, de se inscrever no canal. Clique nesse vídeo que está aparecendo na tela para você assistir a aula de choque hipovolêmico. Lá nós iremos falar tudo sobre choque hipovolêmico. Também quer receber o PDF dessa aula? Basta clicar nesse link que está aparecendo que você vai ser direcionado para lá. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu!